Olá, professor! Bem-vindo a mais um episódio do programa Descomplica Prof, transformando ensino em vida em 30 dias com inteligência artificial. Este programa Descomplica Prof ensina professores a reduzir sua carga de trabalho, aumentar sua eficiência pedagógica e melhorar seu equilíbrio trabalho-vida pessoal. Meu nome é Renato Pedro Santos e sou especialista em inteligência artificial generativa e um entusiasta pela sua contribuição para a educação. Neste episódio, você vai descobrir que inteligência artificial generativa é muito fácil de usar e muito útil no seu trabalho de professor. Inteligência artificial generativa, ou IA generativa, como a gente chama, se refere a um sistema de inteligência artificial projetado para gerar conteúdo que imita formas de expressão humana, como texto, imagens, música, voz, vídeos, dentre outros. Por isso que ela é chamada generativa, porque ela gera conteúdos que parecem ter sido feitos por seres humanos. Vale lembrar que inteligência artificial não é a ideia de fazer uma máquina que seja realmente inteligente, mas de fazer um sistema que se assemelhe a um ser humano, que tenha um comportamento que a gente possa pensar que é inteligente. Esses sistemas de inteligência artificial generativa, eles foram treinados com uma imensa quantidade de textos e imagens para gerar novos textos e imagens originais, mas que se assemelham muito àqueles que foram gerados por humanos e que foram usados no seu treinamento. Para você fazer uma ideia, esse programa que a gente ouve muito falar, o tal do ChatGPT na versão 4, ele foi treinado com uma quantidade de 750 gigabytes de dados. Para você ter uma ideia do que isso significa, isso corresponde mais ou menos a 1000 livros de 300 páginas. Então você imagina que se você consegue ler um livro por semana, para você ler essa quantidade de 1000 livros, levaria alguma coisa como 20 anos. Ele levou 2 meses, então é uma capacidade de leitura muito grande. E também é interessante que ele não foi ensinado a língua, não foi ensinado a ler. Simplesmente ele usa um tipo de inteligência artificial chamado Deep Learning, em que o sistema ele mesmo procura padrões nos dados que lhe é fornecido e a partir desses padrões ele consegue gerar novas respostas, novos conteúdos. Você já deve ter ouvido falar em sistemas de reconhecimento facial. É exatamente isso que eles fazem. Eles não ensinam o computador o que é um rosto humano, que o rosto humano tem olhos, tem nariz, tem boca, tem orelhas. Não, simplesmente eles dão uma quantidade enorme de fotos de seres humanos, de pessoas, e o próprio sistema, comparando aquelas fotos entre si, encontra padrões. E esses padrões, naturalmente, são aquelas coisas que nós reconhecemos como estruturas básicas do rosto. Nariz, olhos, testa, face, bochecha, orelhas, essa coisa toda. Então ele aprende por si. Isso é uma coisa fantástica dessa nova tecnologia de inteligência artificial. Então a mesma coisa eles fizeram com essa inteligência artificial generativa. Eles forneceram toneladas de texto e o programa, com aquilo tudo, analisou padrões, identificou palavras e, melhor que isso, identificou estruturas gramaticais. Não exatamente a gramática que a gente usa, sujeito, verbo, predicado, essas coisas. Não. Ele simplesmente enxergou regularidades nas sequências de palavras, ou seja, depois de uma certa palavra, geralmente segue uma outra com tal probabilidade. Então ele construiu enormes matrizes de probabilidade e ele usa essas matrizes de probabilidade para construir as respostas, as perguntas que as pessoas fazem, palavra por palavra. É muito bacana quando você vê o ChatGPT criando uma resposta, que ele realmente vai criando palavra por palavra, como se tivesse alguém escrevendo a máquina lá por trás dele, tá? Então, ao contrário do que se diz por aí, vamos escrever o que a inteligência artificial generativa não é. Bom, ela não tem autoconsciência.
Ou seja, não adianta você perguntar para o ChatGPT qual é o partido político dele, qual é a opinião dele sobre algum assunto mais complicado, mais humano, se ele está deprimido, se ele está alegre, se ele está triste. Ele não tem autoconsciência. Na verdade, você vai notar que ele mal lembra o que foi que ele escreveu antes. Ou seja, se você pede, por exemplo, ele resolver um problema de matemática, ele resolve. Mas se você perguntar como é que ele resolveu, ele vai criar uma nova explicação que pode não corresponder exatamente àquela resolução que ele fez. Ou seja, ele consegue lembrar o conteúdo, o texto que ele escreveu, a resposta que ele deu, você pode se referir a ela, né? Você pode pedir, olha, não gostei dessa resposta, melhora ela, detalha mais, resume mais, ele consegue fazer isso. Agora, se você perguntar como é que ele chegou naquela resposta, ele não sabe dizer, ou seja, ele não tem autoconsciência. Então, quer dizer, ele tem um tipo de criatividade no sentido que ele gera respostas originais. Ele não está copiando da internet, não está copiando dos textos que serviram de alimentação para ele, são realmente originais, não acontece plágio, etc, etc. Mas ele não é tão criativo assim, não é tão criativo quanto um ser humano. Embora, às vezes, ele surpreenda pela capacidade de geração de ideias originais que ele tem, tá? E também é importante você ter em conta que ele tem falhas, ele não é infalível. Nenhum sistema computacional é livre de falhas. Mesmo aqueles que usam linguagem de programação, etc. e tal, às vezes incorrem em falhas. No caso da inteligência artificial generativa, como ele está apenas construindo respostas palavra por palavra, a partir daquelas bases estatísticas que ele gerou no aprendizado, no treinamento dele, a chance de falhar é muito maior. Atualmente ele está cada vez melhor, cada vez ele falha menos, tá? Na verdade, quem usou a versão 3, a 3.5 e agora a 4 Turbo, nota uma diferença muito grande em termos de resposta. Ele responde muito melhor, ele cada vez erra menos, ele entende cada vez melhor a pergunta e é cada vez mais capaz de responder razoavelmente bem ao que você perguntou. Mas, mesmo assim, ele tem falhas, ok? Então, como eu já disse, a inteligência artificial generativa não é uma mera base de dados, não é uma ferramenta que simplesmente copia textos e imagens que ele tem na memória. Ela usa o aprendizado que ela tem de linguagem lateral, como eu disse, no treinamento ela aprendeu a linguagem humana, aprendeu inclusive em várias línguas, é interessante que ele consegue comunicar em muitas línguas diferentes. Só um detalhe, ele é tão bom nisso que dentre os textos com os quais ele foi treinado, segundo me consta, nem havia textos em português. E no entanto ele comunica muito bem em português. Tá? Então, isso é para você fazer uma ideia da capacidade de aprendizado que ele tem. Então, como eu estava dizendo, ele usa essa aprendizagem em linguagem natural para gerar uma resposta original que atenda à pergunta feita pelo usuário. Então, como eu disse, como essa resposta é original, gerada novamente a partir da sequência de palavras da base estatística, não tem perigo de plágio. Pode ficar muito tranquilo com relação a isso, tá? Então, essa IA generativa, ela é uma chave para vocês, professores, reduzirem sua carga de trabalho, porque você pode usá-lo para automatizar uma quantidade de tarefas, como criação de conteúdo e avaliações. Ou seja, você tem que fazer um plano de aprendizagem para uma aula de matemática sobre números relativos, para uma turma de quinta série, contendo 45 minutos, contendo exercícios, contendo quebra-cabeças e não sei mais o que. Pensa quanto tempo tu vai levar para fazer isso, tá? Mesmo procurando na internet alguma coisa pronta para você se basear, etc e tal, você poderia levar horas. Você pede isso para ele e ele te prepara um plano exatamente como você pediu em segundos. 10 segundos, 20 segundos talvez. Pode até não ser um plano perfeito, você pode realmente, talvez não pegar aquele plano que ele gerou e já sair usando. Mas caramba, é um baita de um rascunho. A partir dali você faz algumas pequenas modificações e está pronto.
Você personaliza com as tuas palavras, troca alguma coisa ali e outra para ficar, enfim, com a tua cara e tá feito. O que era um trabalho de horas vira um trabalho de minutos. Então, com isso, você liberta uma enorme carga de tempo para você fazer outras coisas nas quais você está muito melhor qualificado do que ele. Você pode fazer um acompanhamento personalizado com os teus alunos, você pode ser mais criativo, já que ele faz tão rápido, você pode exigir mais dele, você pode exigir coisas mais bem feitas, mais aprofundadas, mais criativas, com mais recursos, que às vezes você, por cansaço, você acaba deixando de lado. Então, quer dizer, você consegue fazer mais e melhor em menos tempo. E a grande vantagem é que daí acaba até sobrando tempo para a tua vida pessoal. Você pode pensar em ficar mais tempo com a família, com os teus filhos, com os teus pets. Você pode pensar em fazer algum curso de capacitação. Você pode descansar mais, você pode pensar sobre o teu futuro. Pensa quanta coisa você pode fazer com algum tempo livre para ti, sabendo que o teu trabalho está feito e bem feito. Aí, claro, quem não conhece direito sempre vem com aquelas objeções, né? A inteligência artificial vai desumanizar o processo de ensino e aprendizagem. A pessoa lê muita ficção científica. Mas, na verdade, pelo que eu expliquei até agora, eu acho que você já entendeu que longe do IA tirar o lugar do professor, ela apenas livra o professor do excesso de trabalho repetitivo, permitindo que ele dedique mais energia e tempo à parte melhor dele, à coisa que ele sabe fazer melhor, que é a interação significativa com os alunos, potencializando até melhores conexões humanas na sala de aula. Em vez de você ser aquele professor estressado, cansado, com 1000 coisas para fazer e que chega correndo e já despeja a aula porque ele já está pensando na aula seguinte, na aula próxima que ele tem que preparar, na avaliação que ele tem que fazer quando chegar em casa até não sei que hora da noite, ele sabe que está tudo feito e que vai ser feito a tempo. Imagina você ter um auxiliar desse para corrigir tuas provas. Estou falando disso. Imagine você dar as provas para ele ler, avaliar, pelos teus parâmetros e dar uma nota, dar um resultado que você pode depois conferir, mas num tempo muito menor do que você fazer desde o começo, de madrugada, cansado e sei lá mais o que, estressado pelo tempo, pela hora, pelo pouco tempo que você tem para fazer aquilo. Pensa nisso. Outra objeção muito comum é: não tenho habilidades técnicas suficientes para implementar a inteligência artificial na minha sala de aula. Cara, uma das coisas mais bacanas que tem nessa inteligência artificial generativa, como o ChatGPT, por exemplo, é na facilidade de uso. Cara, quando eu comecei a mexer com inteligência artificial lá nos anos 90, você tinha que aprender linguagens de computação específicas para você poder interagir com a máquina, porque a máquina era programada em computador, com uma linguagem, na época eu usava muito uma linguagem chamada Lisp. É uma linguagem horrorosa de programação, cheia de parênteses, você perde um parênteses pelo caminho, você fica horas procurando aquela porcaria daquele parênteses para se descobrir por que o programa não está rodando. E você tinha que codificar todas as suas ideias em forma de programas. Nessa inteligência artificial generativa, que nem o ChatGPT, o Bing, etc., você conversa com ele. Você conversa com ele como se você estivesse falando com um amigo pelo WhatsApp. Realmente. Você simplesmente tem uma janelinha parecida com a janela de mensagem do WhatsApp. Você escreve: cara, estou precisando de um plano de aprendizagem assim, 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 assado. E ele responde: beleza, eu te ajudo. Tá aqui o teu plano de aprendizagem. Nem o teu amigo conseguiria responder da tua pergunta tão rapidamente pelo WhatsApp. Fala a verdade. Tu não ia ter amigos. Teus amigos também estão super ocupados, também não tem tempo de responder tua mensagem assim na hora. Muito menos de madrugada, né? Pois então, imagina você ter esse auxiliar na tua mão, no teu celular. Você pode pôr ele no teu celular e na hora, no ônibus, no transporte,
Onde você estiver, tô com uma dúvida, como é que eu preparo aquela aula de amanhã? Dá umas ideias aí. E ele dá ideias. Olha, você pode pensar nesses temas, assim, assim, assado. Quer que eu procure mais referências para você complementar essa ideia? Tu fala assim, ele acessa a internet e vai lá buscar ideias. Ele não vai copiar site. Ele não vai te dar links que nem o Google. Ele vai pesquisar os materiais que ele encontra e gera uma resposta que sintetize aquilo bem de acordo com a pergunta que tu fez. Pensa nisso. Outra objeção que o pessoal costuma muito fazer. Eu não sei se essa tecnologia é confiável o suficiente para ser utilizada em sala de aula. O pessoal está com medo que o computador vai sacanear com os teus alunos, que vai roubar as palavras-chave dele, vai invadir as contas do Facebook, vai... Calma, tá vendo ficção científica demais, tá? Olha só, o pessoal que fabrica essas ferramentas comerciais e de acesso público, que nem o ChatGPT, o Bing, etc., elas não brincam em serviço, gente. Eles querem fazer um negócio de bilhões e estão muito preocupados com esse tipo de objeção. Então, eles atualizam, aprimoram essas ferramentas da melhor maneira possível, o tempo todo, toda hora. Quando você começa a usar, você começa a notar que assim, a cada 2 semanas surge uma atualização nova que ou melhorou algum recurso ou eliminou algum probleminha que tinha. E eles fazem muito isso baseado justamente nos feedbacks dos utilizadores. Você tem uma resposta que não te agradou, você marca ela e diz, olha, não gostei, porque em vez disso ele respondeu aquilo, ou porque ele não teve em conta não sei o quê, ou não era bem aquilo que eu perguntei, enfim. Você manda feedback e de todos esses feedbacks eles são filtrados automaticamente por sistemas e coisa e tal e vão gerando inteligência para essas empresas melhorarem esses softwares, esses sistemas, tá? Então, eles estão muito preocupados, eles fazem muitos estudos de caso com especialistas para garantir a precisão e a segurança desse sistema. Então, tá tranquilo que ele é super confiável, super seguro. Agora, outra coisa bem diferente é o seguinte, qualquer resposta que ele dê, qualquer produção, texto, imagem, música, o que for, é esperado, tá, que o professor discuta com os alunos essa resposta para ver se ela está de acordo, se ela está correta, se ela não está falando fake news, se ela não está inventando mensagem, porque às vezes ele inventa, cada vez menos, mas de vez em quando ele inventa assim. E isso daí, na verdade, não é um problema, é uma oportunidade incrível para você trabalhar pensamento crítico com os teus alunos. Ou seja, o que podia ser um defeito acaba virando uma tremenda oportunidade de aprendizado, se você souber usar bem. Então, mais uma vez, não é uma objeção que possa ser levada em conta, tá? Então agora eu gostaria de apresentar o testemunho da Pamela. A Pamela é professora aqui no interior do estado do Rio Grande do Sul, fez o curso comigo e já tem usado o ChatGPT no seu dia a dia. Veja que ela diz, que ela fala do uso do ChatGPT em sala de aula, planejamento pedagógico e muitas outras funcionalidades. E ela já explica que ela não é especialista em inteligência artificial, ou seja, não é uma pessoa que esteja familiarizado com detalhes técnicos de inteligência artificial para conseguir utilizar essa ferramenta. Ela apenas começou agora e já está usando, tirando todos os benefícios possíveis dessa ferramenta. Agora, claro que você sempre pode usar errado o ChatGPT, tá? Como eu disse, a IA generativa, ela não é um Google nem uma Alexa. Quando você faz uma pergunta para o Google, ele simplesmente te dá uma lista de links e você tem que entrar no link e ver se realmente naquele site que ele indicou tem o que você quer. Às vezes você tem que escarafunchar lá por dentro, tá lá no meio do texto, tem que sair procurando. É bem trabalhoso. E também não é uma Alexa. Você pergunta para Alexa, Alexa, me conta uma piada. Não, também não é assim que se usa esse negócio, tá? Então, quando você faz uma pergunta para a inteligência artificial generativa, ela dá uma resposta completa, coerente e original
gerada a partir daquele enorme conhecimento que ele adquiriu durante o treinamento dele, tá? Consequentemente, se você fizer uma pergunta muito genérica, a resposta vai ser insatisfatória. Então você tem que aprender a fazer perguntas melhores que vão gerar respostas fantásticas, realmente fantásticas, pode ter certeza disso. Então, o jeito certo de você usar a inteligência artificial generativa para ter respostas incríveis dela é definir objetivos claros quando você vai fazer uma pergunta. Especificar exatamente o que você quer. Naquele exemplo que eu dei, por exemplo, eu não falei para ele, me faz aí um plano de aprendizagem. Ele vai gerar uma coisa, um plano genérico que serve para qualquer coisa. Não é o que você quer. Eu perguntei, eu quero um plano de aula de aprendizagem sobre matemática para a turma de 5º ano, 5ª série, trabalhando números relativos para uma aula de 45 minutos. Fui bastante específico. E aí ele vai gerar um plano daquele acordo. Você pode até viajar na maionese e você dizer assim, olha, e quero que leve em conta os princípios da teoria de aprendizagem de Ausubel. Então ele vai construir coisas levando em conta subsunsores, aquela coisa arada toda da teoria do Ausubel. Tu pode ir a esse ponto de especificidade, ok? Você pode até falar, e assim, leva em conta que essa turma tem muita dificuldade de interpretação de texto. Então não pede questões com problemas, com enunciados muito compridos. Você pode entrar nesse nível de especificidade, ok? E mesmo assim, especificando bastante, pode ser que a primeira resposta que ele deu não seja o que você quer. Mas como eu disse, ele lembra da resposta que ele deu. Então você pode perguntar, iterar com ele o problema e falar, olha, legal, gostei muito, mas ali naquele ponto 3, muda isto para aquilo. No ponto 5, leve em conta tal coisa assim assado. E ele refaz o plano do jeito que você quer ajustar, até que você fique realmente satisfeito com o resultado. Então esse é o jeito certo de você usar. Então agora eu faço um convite para você começar a usar todo esse poder criativo da inteligência artificial. Eu vou deixar links de 2 vídeos muito básicos que ensinam 2 coisas. O primeiro deles ensina como você criar uma conta no ChatGPT. É grátis, tem a versão paga, claro, mas você já pode fazer muita coisa bacana com a versão grátis, que atualmente é a versão 3.5. Então você assiste esse vídeo, vê direitinho como é que você faz para criar a conta e já começa a usar. E o segundo vídeo é apenas mais ou menos uma repetição daquela ideia que eu falei para você usar ele como se fosse conversando com um amigo via WhatsApp. E tem ali já um outro exemplo que eu pedi para ele fazer lá uma coisa e ele fez e gerou ideias direitinho, coisa e tal, para tu ver realmente como ele é rápido e como ele é fácil de usar, tá? Então, recapitulando, a inteligência artificial generativa, como eu mostrei, é muito fácil de usar, muito prática, tem um tremendo potencial para transformar o ensino e para reduzir a tua carga de trabalho ao mesmo tempo que enriquece a tua pedagogia. Você vai ter aulas melhores, mais rapidamente preparadas e vai sobrar tempo para tu fazer outras coisas. Você vai ter uma carga de trabalho menor, vai se cansar menos, vai levar uma vida melhor. Por isso que é o nome desse programa para aqui, ok? Então, convido você a começar a explorar a IA generativa hoje mesmo. Acesse aqueles vídeos que eu te mostrei rapidinho, são curtos, 1 minuto, 2 minutos cada um, e comece a integrar a IA generativa no seu método de ensino como uma poderosíssima ferramenta de inovação. Muito obrigado por ter assistido e não perca o próximo episódio da série Descomplica, Prof. Transformando ensino e vida em 30 dias com inteligência artificial. Até a próxima! Deixo com você os meus contatos nas redes sociais, caso você queira trocar uma ideia. Boa sorte e bom trabalho!